Olá pessoal, meu nome é Wellington. Nós vamos agora criar uma macro para copiar dados da planilha treino para a planilha resultado. O nosso banco de dados possui informações do ano de 1996 a 1998. Os dados serão copiados com base no critério que será digitado na célula B1. Na célula B1 nós iremos digitar o ano. Por exemplo, quando for digitado na célula B1 o ano 1998, eu quero que o Excel selecione todas as informações do ano de 1998 e copie para a planilha resultado a partir da célula A2. Então, vamos iniciar a nossa macro. Então, a gente vem em desenvolvedor. Se a sua guia desenvolvedor estiver desativada, você vem em arquivo, opções, personalizar faixa de opções e marque a caixa de seleção desenvolvedor e clique no botão OK. Então, vamos lá, desenvolvedor, Visual Basic. E vamos aqui então inserir um módulo. Então eu coloco sub, seguido do nome da macro, meu treino. A macro vai chamar meu treino, pressiono a tecla Enter e pressiono Tab. Vamos iniciar a macro com um comando para congelar a tela. Então, Application Screen Update em False. Vamos agora declarar algumas variáveis. Para declarar uma variável, eu inicio com Gin, seguido do nome da variável e o tipo de dado que essa variável irá armazenar. Gin WS as Worksheet. Vamos criar uma outra. Gin recebe as Worksheet. Então essas duas variáveis aqui irão guardar planilhas. Vamos criar uma variável aqui denominada linha. Essa variável linha vai guardar a quantidade de dados do nosso banco de dados. Nós estamos definindo ela aqui então, declarando ela como como número inteiro. Vamos criar aqui mais 5 variáveis. Gin call A. Vamos criar 5 variáveis para guardar os valores das colunas A, B, C, D e E. A nossa primeira coluna do banco de dados é número de pedido, é número inteiro. Então vamos novamente definir como integer. Gin call B, nossa segunda coluna é um campo de data. Gin call C, coluna C e D, nossa, são campos de texto. Então texto você define como string. Gin call D as string, é campo de texto. E a última coluna nossa, que seria a coluna E, nós vamos definir ela como double. Para valores monetários, poderia ser também como currency. E agora que nós declaramos as nossas variáveis, nós vamos definir algumas dessas variáveis. A primeira variável a ser definida será a variável WS. As duas primeiras são variáveis objetos, então nós precisamos do comando set. Então, set define WS igual a sheets, o nome da nossa planilha. Então, a variável WS vai armazenar a planilha treino. E a variável recebe vai armazenar os dados da planilha resultado. Vamos criar agora, definir agora a variável linha. Como ela não é um objeto, ela guarda apenas um valor, você define ela de forma simples. Então, cells, aqui ele está me pedindo o endereço de uma célula. Então, linha, eu vou pedir para o Excel contar quantas linhas tem uma planilha. A partir do Office 2007, 1.048.576 linhas. Que coluna? Vamos falar da coluna A, então eu vou digitar 1. Se fosse coluna B, eu digitaria 2. .end, xlup.row. Explicando esse comando aqui, pessoal, é como se eu parasse o cursor na célula A, 1.048.576, pressionasse a tecla End e em seguida seta para cima. O Excel, então, ele pararia na última linha do meu banco de dados. Se nosso banco de dados tem 833 linhas, essa variável linha guardaria, então, o valor 833. Vamos definir aqui mais uma variável, L igual a 2. Essa variável é bastante importante quando nós ativarmos a planilha resultado para colar os dados a partir da linha 2. Criar também uma variável critério para guardar o conteúdo da célula B1, que é o ano que nós iremos digitar. Após isso, então, vamos criar agora um laço de programação, for i. Aqui poderia ser qualquer nome, i ou j, i igual a 4. Então, eu estou falando aqui que para i igual a 4, até linha, 4
é o início de onde nós queremos copiar os dados. Então 4 representa a linha 4 do nosso banco de dados. Então esse laço aqui será executado até que a variável i ela seja igual à variável linha. Por exemplo, o nosso i vai passar para 4, 5, 6, 7, até que ele alcance o valor armazenado nessa variável aqui. Nesse intervalo, o que eu quero? Eu quero que se o ano de cells, de que linha que nós estamos falando? Nós estamos falando da linha 4 da planilha treino, então eu vou digitar i. Que coluna? Nós estamos falando da coluna B, que é campo de data. Então eu vou digitar 2 igual a critério, then. Então eu estou perguntando aqui o seguinte, eu estou perguntando se o ano da célula B4 é igual ao valor armazenado na variável critério. Se for, o que eu quero que ele faça? Eu quero que a variável call_a receba o valor armazenado na célula A4. Ponto value. Vou copiar aqui para facilitar. 2, 3, 4, 5. E vamos fazer algumas alterações nas variáveis aqui. B, C, D e E. Aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, que representa a coluna C, 4, que representa a D, e 5, que representa a coluna E. Ok, então nós agora armazenamos os valores nessas variáveis aqui. Agora, o que nós precisamos é pegar o valor armazenado nessas 5 variáveis aqui e enviar para a planilha recebe a partir da linha 2. Então, eu venho aqui, ó, o if, que é com a variável recebe. A variável recebe, na verdade, nós estamos falando da planilha resultado. Então, o que eu quero? Ponto cells. Ou seja, ao ativar a planilha recebe, o que eu quero? Eu quero que a partir da linha 2, então L representa o número 2. Então L será a nossa linha. Que coluna? Estamos falando da coluna A. Então nesse momento aqui eu estou falando da célula A2. Eu quero que ela seja igual ao valor armazenado na variável call_a. Vamos copiar 2, 3, 4, 5. E vamos agora alterar aqui para a coluna B. O 3 aqui vai ser C, né? Aqui vai ser a coluna D e o 5 vai representar a coluna E. E as variáveis aqui precisam serem mudadas. Então aqui vai passar para call B, call C, call D, call E. Então, pessoal, explicando essa segunda aqui para vocês. Nesse caso aqui, como o L vale 2, eu estou falando da célula B4. Eu quero que a célula B4 seja igual ao valor armazenado na variável call B. Como o nosso L vale 2, da próxima vez o L tem que passar a valer 3. Então, L é igual a ele próprio mais 1. Então, 2 mais 1 igual a 3. Então, da próxima vez o nosso L aqui já não vai valer 2, ele vai valer 3. Então, aqui nós fechamos o nosso if, and o if, fechamos o nosso if aqui com and if, e fechamos o nosso laço for com next. Next significa próximo, próxima vez. E aqui nós retornamos a atualização da tela. Application.screenUpdating igual a true. E aqui nós vamos estar fazendo alguns ajustes aqui. Antes da gente executar a nossa macro. Então a nossa macro é essa daí, pessoal. Então a gente vai fechar. Vamos então agora mudar o ano aqui, por exemplo. E vamos executar, desenvolvedor, macros e executar. Veja que a nossa planilha resultado possui os dados de 1997. Agora, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria que se eu mudasse o ano aqui para 1998, o Excel excluísse os dados anteriores da resultado e jogasse os novos dados. Para isso, novamente, retornamos a nossa macro. Eu clico aqui, dou um Enter e coloco Sheets, resultado. Estamos ativando a planilha resultado. Dentro da planilha resultado, nós iremos ativar o intervalo de A2 até a célula E1000, por exemplo. Vou exagerar aqui. E1000. Ponto clear contains. O que nós estamos fazendo aqui é o seguinte, pessoal. Nós estamos ativando a planilha
é resultado, e limpando o conteúdo do intervalo de A2 até E1000. Quando ele fizer isso, eu quero que ele retorne a execução para a planilha treino. Activate. Ok, então nós fechamos aqui, mudo o ano aqui, por exemplo, para 1996 e novamente eu testo. Executar, vamos ver. Veja que os dados foram mudados para 1996. Agora, eu gostaria de fazer diferente. Toda vez que eu digitar, alterar o ano aqui, eu quero que automaticamente a macro seja executada. Então, eu venho em Visual Basic e eu preciso agora de um evento de planilha. Eu vou dar 2 cliques aqui, ó, no nome treino, na planilha treino. E vamos procurar aqui na caixa de objetos o objeto Worksheet, que representa planilha. E aqui na caixa de eventos, procuramos o evento Change, ou seja, mudar, ao fazer alguma mudança. Então, Target pode representar uma célula ou um conjunto de células. Então, eu quero que se target.address, eu estou falando aqui assim, se o endereço da célula for igual a cifrão B, cifrão 1, então você faça para mim. O que eu quero que ele faça se o valor da célula B1 for alterado? Eu quero que ele chame a macro meu treino e execute a macro. Quando ele terminar a execução, eu quero então que ele pare o cursor na célula B1 novamente. Aqui nós temos que colocar Select. Ok. Então vamos testar. Nós clicamos aqui. Vou digitar, por exemplo, o ano 1998. 1998. Cursor parou na célula B1 novamente. E os dados foram alterados aqui na planilha resultado. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos.